E para falar mais sobre infarto, recebemos aqui ao vivo no estúdio o cardiologista Fábio Nunes. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso informativo, Fábio. Boa noite, Larissa. É um prazer, uma alegria estar aqui com você. Para a gente também, para essa utilidade pública, falar sobre o infarto, né? Um assunto de extrema relevância, né? Eu acho que é uma oportunidade para a gente estar educando a nossa população, estar informando, já que o infarto é a principal causa de morte do ser humano hoje. E é uma doença tratável, né? Uma causa de morte que é evitável. Tem como prevenir. Tem como prevenir. Hoje a gente tem muitos recursos, muitas informações, mas infelizmente as pessoas não estão sabendo praticá-las, né? Colocar em prática. Sabemos que as pessoas sabem que o cigarro faz mal, mas continuam fumando, né? A bebida, os alimentos, principalmente. Um ponto muito importante que a gente vê na prática, né, com os pacientes, é que a nossa alimentação das pessoas está muito rica em carboidratos. E o infarto, basicamente, por que a pessoa infarta? Há um excesso de inflamação no corpo dela. A principal característica em comum dos pacientes que infartam é esse excesso de inflamação. E a principal causa da inflamação, desse excesso de inflamação, vem tanto da alimentação, o excesso de carboidrato vai desencadear um excesso de insulina, um excesso de cortisol, vai desregular a parte hormonal, e com isso vai causar esse excesso de inflamação nas artérias. Porque o paciente que infarta, ele pode ter uma placa pequena, mas se ela estiver muito inflamada, ela rompe e causa um trombo em cima da placa. E é esse trombo que vai causar o infarto. Então, o paciente, é muito comum as pessoas se preocuparem em fazer check-ups, né? Ir no médico, no cardiologista e fazer um check-up. Aí os exames estão normais, ele fica tranquilo, ele acha que ele não vai infartar. Pode comer normalmente. Pode comer normalmente, pode voltar para a vida dele. Uhum. Mas essas placas pequenas, que são as maiores causadoras de infarto, elas não aparecem na maioria dos exames no check-up. Não quer dizer que você foi lá, fez um teste ergométrico, fez um ecocardiograma, um eletro, que você está isento de risco de infarto. Se você continua com o seu comportamento errado, se você continua sedentário, alimentando mal, dormindo mal. E a outra causa muito comum que a gente precisa alertar as pessoas é a parte do estresse. Então, o estresse ele também é um causador de inflamação. Então, as pessoas estão dormindo mal, estão dormindo tarde, perdendo muito tempo com celular, com eletrônicos, com televisão. E aí, dormindo tarde, o cortisol vai ficar mais alto, a melatonina vai diminuir. Isso vai também causar uma desordem nos hormônios, o que vai ser responsável por esse excesso de inflamação. A placa, mesmo que pequena, ela vai ter o maior risco de romper e o maior risco de causar o evento, que é o infarto. E quem é mais propenso de ter o infarto? Os mais jovens também podem ter, né, essa doença? Nós estamos vendo, eu trabalho num serviço de telemedicina, da UFMG, a gente presta serviço para o Ministério da Saúde. Então, a gente atende cidades do Brasil inteiro, né? Já lá damos mais de 7 milhões de eletro, é um dos maiores serviços do Brasil e do mundo. E a gente tem visto isso sim, viu, Larissa? Pacientes com 30 anos infartar. O que era muito raro antigamente, hoje tem sido cada vez mais comum. Exatamente por esse estilo de vida que tem sido adoecedor, no sentido de causar essas desordens no nosso organismo, do ponto de vista hormonal, de inflamação, o estresse, né? As pessoas estão cada vez mais estressadas, correndo, trabalhando, e sem tempo de se cuidar, sem tempo de fazer uma academia, e às vezes não colocando isso como prioridade também, né? Às vezes pode ser tarde. Às vezes prefere ficar perdendo tempo na televisão e no celular e não vai fazer uma caminhada, não vai fazer uma academia, não dorme mais cedo, né? Quais são os sinais que a gente pode perceber que está acontecendo um infarto? Olha, esse detalhe é muito importante, Thaís, porque ainda acontece, eu já atendi muitos pacientes que começam a ter o sintoma de infarto e não procuram o hospital. Tá? E o infarto, como ele é a oclusão de uma coronária, então um trombo vai se formar dentro da coronária, vai interromper o sangue para o coração, para o músculo. Essa situação ela é reversível, o infarto é tratável. Mas o paciente ele tem que, esse tratamento, idealmente, ele deve ser feito nas primeiras 3 horas. Então, qualquer desconforto no tórax, se o paciente sente qualquer sintoma, uma sensação, um aperto, um queimor, uma sensação de desconforto, parecendo que está pesando o peito. Então, esse peso no peito, esse desconforto, tem que ser um alerta para o infarto. E aí, ele indo para o hospital, vai ser feito um eletro,
E já pelo eletro, se for um infarto com supra, que a gente chama, que é um infarto, que tem um infarto com supra, que já aparece no eletro, e tem um infarto que não aparece no eletro, que precisaria do exame de sangue, que é a troponina. Mas o infarto mais grave, que precisa de um tratamento mais rápido, é o infarto com supra. E esse o eletro já consegue determinar, já consegue definir o diagnóstico. Então o paciente precisa ir para o hospital na hora, né? Muitos pacientes deixam para ir de manhã, né? Está lá de madrugada, começa a ter a dor, acha que é um gás, né? Acha que é uma ansiedade, acha que é um problema do estômago, acha que é uma azia. E aí, quando ele for de manhã para o hospital, o músculo já morreu, não dá tempo mais de recuperar. Então, porque faltou oxigênio, não tem vida, né? O músculo depende do oxigênio. E aquele trombo interrompeu o transporte do oxigênio. Então, precisa desse tempo, quanto mais rápido, melhor. E a mortalidade, as pessoas que morrem do infarto, elas morrem nas primeiras horas. Por isso que é muito importante ele procurar de forma rápida. E qual que é a diferença do infarto fulminante? Então, o infarto fulminante é aquele infarto que a pessoa morre antes de chegar no hospital. Mas esse é o primeiro sinal também. Ele pode, inclusive, morrer sem ter dor, sem perceber que ele estava infartando. A primeira manifestação já pode ser uma arritmia que faz o coração parar e ele desmaia. Ele perde a consciência. Se a arritmia for muito grave, ele já vai, na verdade, o coração já vai parar naquele momento, é a chamada morte súbita. Tá? A morte súbita é aquela morte causada pelo coração que o paciente morre antes de ser atendido, antes de chegar no hospital. Às vezes até com uma pessoa muito saudável isso pode acontecer. Exatamente. Na verdade, só 10% dos casos de infarto o paciente tem uma angina precedendo. Alguns pacientes, a doença no coração, ela se manifesta com uma angina quando ele vai fazer um esforço, vai fazer uma caminhada, aí ele tem aquele aperto no peito. Mas a maioria das pessoas que infartam, eles não sentem nada. A primeira manifestação da doença vai ser a dor, e ele tem que ir para o hospital, ou já pode ser a morte súbita. Por isso que o melhor é sempre a prevenção, né? Porque se ele deixar formar placa, se ele deixar a coronária dele aumentar a sua inflamação, se ele continua fumando, tá? Eu fui lá no médico, está tudo bem, então eu posso continuar fumando. Ele está se enganando, porque a placa está formando e em qualquer momento ela pode se romper. E quando ela se romper, ele vai infartar. E ao infartar é imprevisível. É uma loteria, ele pode morrer em casa, pode não dar tempo de ir para o hospital. Às vezes pode ficar com alguma sequela Pode ficar com uma sequela grave, o coração pode ficar muito fraco e ele nunca mais vai ter a capacidade de fazer o que ele fazia antes. E falando em sequela, tem gente que ainda confunde AVC com infarto. Como fazer essa diferenciação? Isso é possível, né? O paciente, às vezes, ele pode ter no infarto, ele pode ter uma dor e uma fraqueza do braço, né, que está causando um infarto. A maioria das vezes, essa dor do infarto, ela irradia para o membro superior esquerdo. Mas é possível que ela comece só no braço. E pode, às vezes, enfraquecer um pouco o braço, dar uma sensação de fraqueza. E isso pode se confundir com AVC. Tá? Mas se esse desconforto, normalmente ele vai persistir, no AVC o paciente só tem a fraqueza, ele não tem dor. Enquanto que no infarto ele vai sentir um peso, um aperto, um queimor no braço. Então, se tem um queimor, mesmo que só no braço, ele tem que suspeitar e pensar que possa ser infarto e tem que procurar. E mesmo no AVC, se ele enfraquecer o braço, a gente tem que lembrar também que é uma coágulo que se formou no cérebro e que tem um tempo hábil para ser revertido, nas primeiras 4 horas. Então, tem que procurar o pronto-socorro de imediato. Exatamente. A gente tem uma reportagem também que fala sobre o infarto. Você sabia que escovar os dentes antes de dormir pode diminuir os riscos de doenças cardiovasculares como o infarto? Veja os detalhes na reportagem. O sorrisão de Gabriela é de quem tem orgulho da saúde bucal. Eu aprendi na escola, né, que é muito importante a gente escovar o dente 3 vezes ao dia a cada refeição. Sem pular nenhuma vez. Até para ter contato com as outras pessoas, não falar. Outras partes do corpo também ficam mais protegidas, sabia? Não. Do que, por exemplo? De problemas cardiovasculares, como AVC e infarto. Estudo feito pelo Hospital Universitário de Osaka, no Japão, apontou risco maior das doenças em quem escova os dentes apenas 1 vez ao dia, em especial para os que esquecem da escovação antes de dormir.
O ambiente parado durante a noite é ainda mais propício para as mais de 700 bactérias que vivem na nossa boca. Nem todas são prejudiciais à saúde, mas muitas delas podem se proliferar e aproveitar pontos onde há periodontite, que é o sangramento da gengiva. Inflamação nada mais é do que uma ferida que tem ali na sua gengiva. E como qualquer ferida, é uma porta de entrada às bactérias, que é uma porta aberta para ela entrar na corrente sanguínea. O periodontista ainda explica que a aspiração de bactérias pode contribuir para o desenvolvimento de doenças respiratórias quando o sistema imunológico não está fortalecido. Diante de mais esse risco, fica reforçado o lembrete de que é necessário manter a higiene bucal. E ela depende tanto da escova, que deve ser trocada sempre que as cerdas estiverem tortas, quanto do fio dental. A pasta de dente, né, ou o creme dental, ele vai ter o seu papel nesse conjunto todo, mas é um papel de menor importância. Sem o atrito da escova e do fio dental, nenhum creme dental é eficiente. Alcançar todos os cantos dos dentes e o encontro com a gengiva é fundamental para prevenir a doença periodontal, a inflamação dos tecidos que seguram os dentes e as cáries, que são os problemas dentários mais comuns. Além da qualidade da escovação, que deve incluir a língua, a frequência ajuda a garantir a saúde de todo o corpo. Sempre depois de se alimentar, escovar os dentes. Estamos falando agora de prevenção, né, doutor? Todos os cuidados são importantes, além da escovação de dente, claro, o check-up, a saúde, exercícios e tudo mais. E as mulheres também, tem um cuidado especial. As mulheres também, principalmente, Larissa. E chamando a atenção das mulheres, é um detalhe que existe no infarto das mulheres, 30% a 40% dos infartos não são causados por placas de gordura, placas de ateroma, mas são causados por espasmo. E esse espasmo ele é causado por um excesso de adrenalina que entra no coração. E o que causou esse excesso de adrenalina? Um estresse muito forte. Tá? Então, aquele ditado que diz que a pessoa pode morrer de raiva, ele pode ser verdade, na verdade. Se a pessoa tiver um estresse muito forte, ele pode ser capaz de infartar o coração mesmo. E as mulheres, como têm uma emoção mais forte, né, elas precisam se cuidar mais nesse sentido. Então, se a depressão, a ansiedade, que não é tratada, ela também pode ser um motivo de infarto. Tá? A saúde mental também tem uma relação com o coração. Então, cuidar da saúde mental, às vezes, se a pessoa percebe que ela não está bem, então ela procurar ajuda, usar uma medicação para diminuir a ansiedade, fazer uma terapia, também vai ser importante nessa prevenção. E a parte da alimentação, que é muito importante. Já teve uma nutricionista aqui que colocou, né, a importância dos alimentos naturais, das fibras, das gorduras de qualidade e, principalmente, o ponto mais importante é reduzir o carboidrato processado. O carboidrato processado ele vai causar desordem hormonal, insulina e inflamação. Tá? O carboidrato tem que ser das frutas, dos legumes, tá? E comer mais carne, comer mais alimentos não processados. E o paciente diabético ele é o de alto risco, né? Então ele tem que manter a sua glicemia controlada. Ele tem que fazer o exame da glicemia de forma mais periódica. Tem paciente que é diabético e não faz exame. Então, todo mês, pelo menos, ele tem que ter um controle da sua glicemia, pelo menos em jejum, depois do almoço. Tem paciente que só faz em jejum, mas depois do almoço é um horário que pode subir mais, né? Ele tem que ficar atento a esses detalhes. E a questão da atividade física, que é muito importante, né? Pelo menos 150 minutos por semana da atividade aeróbica. Agora é muito esquecido e até um pouco negligenciado, tanto por os pacientes como por parte dos médicos, a orientação em relação à musculação. Muitas pessoas acham que musculação é só para vaidade, né? Só por aparência. Mas não é verdade, Larissa. A musculação é extremamente importante para modular os hormônios, diminui a inflamação, melhora a pressão, melhora a glicemia, melhora o estresse e previne a osteoporose. Então, ela oferece muitos benefícios e também reduz o risco de infarto. Tá? Olha que beleza. É um santo remédio. É um santo remédio. Exatamente. Muito obrigada pelas excelentes dicas para a gente e até a próxima aqui no nosso informativo. Eu agradeço o convite, fico à disposição e um abraço a todos os telespectadores. Boa noite para você e obrigada. Boa noite, Larissa. Obrigado a você.